Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Tributário para você que estuda para a carreira fiscal. Bom, nessa aula aqui, nós vamos estudar a definição de tributo. Nós na aula passada descobrimos qual é o âmbito do estudo, o escopo do estudo do direito tributário. Nessa aula aqui nós vamos tratar da definição de tributo. O que é o tributo? Tanto na visão do direito financeiro, Lei 4.320, quanto na visão do direito tributário, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vamos lá? Então o tema da nossa aula é exatamente esse, definição jurídica do tributo, no direito financeiro e também no direito tributário. E aí nós começamos com a definição de tributo na Lei 4.320, que é a principal lei de direito financeiro que nós temos no Brasil. Como o tributo era estudado dentro do direito financeiro, nada mais normal do que termos uma definição de tributo dentro de uma norma de direito financeiro. Ok? Essa norma é a Lei 4.320 e a definição de tributo consta de seu artigo 9º. Aí vamos lá. Tributo é a receita derivada. Opa! Então está de acordo com o que a gente viu na aula passada. O tributo é uma receita derivada que deriva do poder de império estatal. Veja que a visão de tributo aqui no direito financeiro tem a ver com a qualificação dos ingressos públicos, numa preocupação mais com gasto público, inclusive até do que com o ingresso propriamente dito. Mas diz aqui, nos diz o CTN, a Lei 4.320, que o tributo é a receita derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e as contribuições. Então já vemos que pela Lei 4.320 nós temos três naturezas de tributos, três tributos diferentes, os impostos, as taxas e as contribuições. E aí seguimos aqui na definição, lá nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira. Aí vem o que é importante, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Veja que há um realce na definição do tributo pela sua destinação. Não há uma definição do tributo pelas suas características, né? Apenas se diz que o tributo é uma receita derivada. Mas nem se diz qual modalidade de receita derivada que é o tributo. Tributo na Lei 4.320 é uma receita derivada que serve para pagar despesa. Essa é a definição da Lei 4.320. Você veja o foco no gasto público, o foco na despesa pública. Por quê? Porque no direito financeiro estava tudo junto e misturado. Veja que com base nesse conceito de tributo prestigiado na Lei 4.320, o Supremo Tribunal Federal concluiu que os empréstimos compulsórios não deteriam natureza tributária. Lógico, o nome diz empréstimo. Empréstimo não é receita. Naquela figurinha que nós vimos na aula passada, os empréstimos compulsórios de cara já ficavam fora do conceito de tributo, porque era um empréstimo e não receita, e o tributo era receita derivada. Beleza? Contudo, veja que essa definição de tributo da Lei 4.320 é uma definição muito pobre, porque ela acaba não definindo o tributo pelas suas características intrínsecas. Ela diz que tributo é uma receita derivada, nem diferenciando das demais, que serve para pagar despesas. Quando o direito tributário começa a ganhar uma musculatura, né, a ideia de um estudo autônomo e um ramo autônomo do direito, nós temos um marco legislativo em nosso país, que é a publicação do Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional tinha que ter uma definição de tributo. E teve. É o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que eu sempre brinco com meus alunos e digo que o artigo 3º do CTN tem que estar tatuado no córtex do seu cérebro. Você tem que saber decorar o artigo 3º do CTN. A redação desse simples artigo 3º do CTN resolve casos no Supremo Tribunal Federal, como veremos nas aulas seguintes. O artigo 3º tem a definição econômica do tributo, a definição do tributo pelas suas características intrínsecas. Veja que o tributo são 5 elementos. É toda a prestação pecuniária compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Nós temos então 5 características, né, do tributo pela sua própria natureza. Bem rapidinho, uma prestação pecuniária, dinheiro, compulsória, obrigatória, em moeda. Você deve R$1.000, R$2.000, R$5.000, ou em um valor que nela se possa exprimir. Estudaremos o que é isso. Que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo não é penalidade. Instituído em lei, princípio da estrita legalidade tributária, e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Veja que com base nesta definição de tributo, a definição ontológica de tributo, prevista no artigo 3º do Código Tributário Nacional, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua jurisprudência e passou a considerar que os empréstimos compulsórios teriam natureza tributária, já que os empréstimos compulsórios cumprem todos os requisitos do artigo 3º do Código Tributário Nacional, ok? E veja que o Supremo, né, toma essa decisão e aquela figurinha que nós vimos na aula passada sobre o que é o tributo, nós precisamos atualizar essa figurinha para colocar que dentro do conceito de tributo também há o ingresso público que não é receita. O ingresso público que é um empréstimo, mas que detém natureza tributária, já que cumpre todos os requisitos do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então nós atualizamos aquela nossa figurinha, pegando os empréstimos compulsórios e deslocando-os para a disciplina jurídica tributária. Veja que então a mudança no conceito de tributo, prestigiada no artigo 3º do Código Tributário Nacional, trouxe relevantes implicações, né, para o estudo do direito tributário, mudando até a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora aqui é um ponto importante. O CTN vem depois da Lei 4.320 e veio também definir tributo. Teria a definição de tributo do Código Tributário Nacional revogado, ainda que tacitamente, porque expresso não foi, revogado tacitamente a definição de tributo da Lei 4.320? Teria ocorrido isso? A resposta é não. O STJ recentemente utilizou a definição de tributo da Lei 4.320 para dizer que o FGTS não deteria natureza tributária. E veja, pelo artigo 3º do CTN, o FGTS teria natureza tributária, porque é uma prestação pecuniária compulsória, em moeda, não é sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como o STJ disse, né, que o FGTS não é tributo? Porque o STJ falou, ó, o dinheiro do FGTS é do trabalhador, não é do Estado. Então é dinheiro que entra nos cofres públicos, mas que não serve para pagar despesas. Lembra do conceito do artigo 9º da 4.320? Então ambos conceitos de tributo coexistem. E aqui eu trago para você um pequeno trecho, né, do nosso material, em que eu relembro as lições de Marco Antônio Gama Barreto, exatamente em relação a esse ponto. Olha que ele não faz a diferença entre sistema financeiro e sistema tributário. E com isso não considera a supressão do artigo 9º da 4.320 pelo artigo 3º do CTN, como se a lei posterior tivesse revogado a anterior, mas sim entende que são complementares e coexistentes. E este é o entendimento, pessoal, do Superior Tribunal de Justiça. Olha o que ele diz. Ocorre que não vislumbramos a possibilidade de emissão de ato de fala revogador com base na comparação entre os artigos 3º do CTN e 9º da Lei 4.320 de 64, pois ele nos dá 3 motivos para entender que as normas coexistem. Primeiro, o CTN não declarou expressamente revogado o referido artigo 9º. Então, apesar de trazer uma nova definição de tributo, o CTN não apontou a revogação do artigo 9º da 4.320. Segundo motivo, o artigo 9º não expressaria incompatibilidade com o artigo 3º, e é verdade, dá para conseguir compatibilizarmos os dois. E terceiro, o CTN não regulou inteiramente a matéria de que trata a Lei 4.320. Ok? E é da obra, né,
desse mesmo autor, o conceito de tributo no direito brasileiro, e esta é a interpretação prevalente no Superior Tribunal de Justiça. Bom, e aí nós vamos para uma questão, na realidade nós temos duas questões de fixação. A primeira questão de fixação está aí na sua tela, é uma questão da banca Carlos Chagas, Fundação Carlos Chagas, 2020, prova de analista legislativo assessor jurídico. Aí vamos lá, no Código Tributário Nacional, o termo tributo é definido sob o ponto de vista do direito tributário, enquanto na Lei Federal 4.320, ele é definido sob o ponto de vista do direito financeiro, pura verdade. E aí vem de acordo com, e aí nós temos algumas afirmações, e nós vamos logo ao comentário mais popular aqui da nossa comunidade, né? Olha lá, com 33 likes, esse é o comentário mais popular, que nos aponta que o gabarito seria a letra D, e transcreve, né, tanto o artigo 9º da Lei 4.320, quanto o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Ok? Após relembrar, né, a dicção de ambos diplomas legais que continuam coexistindo, e essa é a posição também da Fundação Carlos Chagas, já que a nossa resposta é a alternativa D. Olha lá, de acordo com a Lei Federal 4.320, tributo é a receita derivada, instituída essa receita pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuições, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Legal? Então aqui se perguntou exatamente a definição de tributo no direito financeiro, na Lei 4.320, que é uma definição que continua valendo. Veja que a alternativa A está errada, pois se fala que o tributo é toda a prestação pecuniária, faltou o compulsório. A alternativa B fala que o tributo é modalidade de imposto, isso está errado, é o contrário, o imposto que é uma modalidade de tributo. Alternativa C, o CTN, tributo é a receita originária compulsória, não, essa definição da lei financeira. E por fim, a alternativa E, segundo a Lei Federal 4.320, tributo é toda a prestação pecuniária originária, ainda quando constitua sanção de ato ilícito, então está tudo absolutamente errado. Vamos fazer mais uma questão de fixação. Agora é uma questão da Fundação Getúlio Vargas do ano de 2022 e caiu na prova da Secretaria da Fazenda do Amazonas. Aí vamos lá. João dos Santos entrou com uma ação na Justiça Estadual do Amazonas, requerendo que possa parar de pagar o IPVA, além da devolução dos últimos 5 anos, pois na estrada que usa para chegar ao trabalho, apesar das inúmeras reclamações, há um buraco no asfalto que danifica todos os veículos. E aí essa reclamação é pertinente? Não, porque a arrecadação de impostos não é afetada. O fato de você pagar o IPVA não te dá direito de reclamar que a rua está esburacada, pelo menos juridicamente. Você pode reclamar politicamente, mas juridicamente não, porque a receita dos impostos é uma receita não afetada, exceto nas excepcionais hipóteses, né, previstas no artigo 67 da Constituição. Veja lá, o IPVA enquanto imposto é um tributo não vinculado. Logo, o dever de pagar decorre da realização do fato gerador e não de uma contraprestação. Tributo de receita não vinculada é aquele em que o administrador público poderá escolher, utilizando-se dos critérios da conveniência e oportunidade, onde aplicar os valores arrecadados, lembrando que o destino legal do produto da arrecadação do tributo, e por isso que eu pus essa questão aí, para onde vai o dinheiro nos termos do direito tributário é irrelevante, porque o direito tributário quis romper as amarras com o direito financeiro, onde era relevante para onde ia o dinheiro para eu identificar a existência de um tributo. Legal? Portanto, a nossa resposta aqui é a alternativa A, que não assiste razão a João, pois não se pode cobrar a destinação legal do imposto, né? Inclusive a Constituição veda que lei faça, né,
essa afetação, essa destinação legal da arrecadação de imposto. Beleza? Agora vamos relembrar o que nós aprendemos nesta aula, para fechar o seu aprendizado. Bom, nós vimos primeiro os elementos da definição de tributo no direito financeiro, artigo 9º da 4.320. O tributo é uma receita derivada, que compreende impostos, taxas e contribuições, e é uma receita destinada ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por entidades de direito público. Por outro lado, nós vimos a definição de tributo no direito tributário, artigo 3º do CTN, que define tributo de acordo com seus 5 elementos característicos. É uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Beleza? Captou aí todos os ensinamentos? Bem importante para você. Nas próximas 3 aulas, nós vamos estudar a definição de tributo do artigo 3º do CTN, de tão importante que ela é. Não perca as próximas aulas. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.